falar um pouco da semiologia da coluna vertebral, né? E eu sempre falo que a gente vai falar um pouco, né, de todas as articulações, porque todas elas têm muita complexidade, muito mais do que a gente fala, tem coisas que eu também estou aprendendo, né? Então, cada articulação tem um mundo quando a gente vai entrar nela, né? Então, a gente vai falando, óbvio, as coisas mais principais, mais básicas para a gente iniciar e conseguir ter uma noção, né? Nem uma noção, uma capacidade de avaliar e compreender algumas questões da coluna, né? Primeiro, a gente tem na imagem aqui a estrutura de uma coluna, né? Da coluna vertebral, com todas as suas vértebras. E já aproveitando o gancho aqui da imagem, é interessante a gente lembrar também que aqui a gente tem apenas os ossos, e entre cada espaço desse, né, que é chamado de espaço intervertebral, esse buraco que fica aqui entre as duas vértebras, é chamado de espaço intervertebral. Aqui nós temos o disco. Então, se eu pintar aquele todinho, o disco fica aqui dentro. Não é isso? Só entre essas duas vértebras? Não, entre todas as vértebras vai ter o disco intervertebral. Temos vários discos intervertebrais, não é isso? Aqui, aqui, aqui. Então, beleza, só para a gente relembrar, e a gente vai falar do disco lá na frente. Bom, então, algumas divisões da coluna. A coluna vertebral, ela tem como função a sustentação de peso, né? Que ela tem toda a carga de segurar. A cervical segura a cabeça, o tórax já acumula a cabeça e um pedaço de tronco e ombro, e a lombar pega toda a parte superior também, né? É exatamente por isso que as vértebras lombares vão ser maiores, mais densas, mais grossas, mais maciças do que as cervicais e do que a torácica, né? Porque elas sustentam mais peso. Então, elas acabam se formando de uma maneira mais propícia para isso, né? Temos os segmentos, como todos conhecemos, né? O segmento cervical, com 7 vértebras, a C1 a C7. O segmento torácico, com as 12 vértebras torácicas. O segmento lombar, com as 5 vértebras lombares. Isso no início do primeiro, segundo semestre, a gente ainda confunde as quantidades de vértebras que tem, né? Isso é mais do que normal. No sacro também nós temos 5 vértebras fundidas e não tem como separar. Assim como no cóccix, né? Nós temos aí de 3 em média, algumas pessoas têm 4, algumas pessoas têm 2, então tem essas variações anatômicas no cóccix, né? Mas em média são 3 vértebras coccígenas. Então, somando tudo isso daí, a gente tem toda a coluna, né? E a parte móvel, digamos assim, da coluna é a cervical, a torácica e a coluna lombar, né? Outro detalhe importante em relação à mobilidade. Dos 3 segmentos, que são bastante móveis, né? A lombar, a torácica e a cervical, qual que é o mais móvel, qual é o menos móvel? Entendamos, primeiro, que o sacro também tem os seus movimentos, tá? Eu não disse que ele não se movimenta, ele tem pequenos movimentos, tem as suas importâncias, né? Mas eles realmente não é tão flexível quanto a coluna, os outros segmentos, né? O segmento mais móvel que a gente tem na coluna, o mais livre, é a cervical. É ele que a gente consegue realizar várias amplitudes de movimento, né? E em grandes, em graus até significativos, certo? Depois vem a lombar, que ela também a gente usa muito das flexões de tronco, inclinações, que a gente vai falar aí dos movimentos, certo? E por último a torácica, que ela também se movimenta bastante quando a gente faz extensão, flexão e as inclinações, porém ela é a menos móvel dos segmentos desses 3. E por que ela é menos móvel? Porque a torácica bem aqui, ó, vai ter as costelas, né, fazendo isso.
todas elas deste lado, todas elas deste lado, e as costelas vão vir e vão articular aqui na frente com o externo, fazendo a caixa torácica. Então, as costelas, o gradil costal acaba prendendo, travando, né, essa coluna torácica um pouco, limitando os seus movimentos. Então, ela é um pouco mais fixa do que as outras. Então, a região torácica movimenta menos do que a lombar, que, por sua vez, movimenta menos que a cervical, né? A cervical é a campeã no quesito mobilidade. Perfeito? Outra questão super importante da gente entender aqui também é as curvaturas, né? Eu acho que vai ter aqui... Não vai ter na próxima slide, não. Então, é aqui mesmo. As curvaturas da coluna. Numa coluna vista de forma anterior ou posterior, na verdade, todo paciente que a gente for avaliar a coluna, a gente vai avaliar sempre na vista dorsal, que é essa daqui, na vista posterior, vendo o paciente de costa, certo? E na vista de perfil, ou na vista lateral. A incisão ventral, né, a vista ventral ou anterior, não tem como a gente ver a coluna nessa vista, porque a gente vai ver o externo, a barriga, o abdômen, né, toda essa parte, a gente não consegue visualizar a coluna. Com o paciente na vista posterior, de costa para a gente visualiza muito bem, inclusive os processos espinhosos de cada um, né? Uns mais, outros menos, uns têm eles mais expostos, outros não. A gente consegue ver toda essa linha do processo espinhoso, que é bem superficial, bem palpável, né? Esses processos espinhosos. E em relação à coluna de perfil, de lado, a gente tenta analisar também essas curvaturas, que são as curvaturas fisiológicas, que a gente precisa avaliá-las também, né? Então, nós temos a lordose cervical, né, que é uma lordose. Nós temos uma cifose torácica, né? Cifose. Aí nós temos também outra lordose lombar, não é isso? Lá embaixo, é a mesma curvatura, no mesmo sentido. E depois nós temos uma cifose sacral, que também é no mesmo sentido da curvatura da torácica, que muita gente nem dá bola, né? Então nós temos as cifoses e lordoses, duas cifoses e duas lordoses, certo? Dentro da normalidade. Essas curvaturas da coluna não são por acaso, elas funcionam como molas, elas ajudam muito a distribuir o peso, né? Distribuir os impactos que a coluna, que o peso, né? Que a gente exerce sobre essa coluna. E se ela fosse retinha, ela seria mais frágil. Ela teria mais chances de se lesionar, de fraturar, inclusive com mais frequência, né? O fato de ter essa curva funciona como uma forma de amortecer também, de conseguir gerar uma melhor distribuição do peso, né? Então, por isso que ela tem essas curvaturas, lordoses e cifoses, tá? Então, a primeira coisa que a gente fala, que a gente pensa quando olha para a coluna do indivíduo, é ver se ele está ou não com essas curvaturas naturais, né? E tem como a gente prever isso, inclusive ver algumas alterações, como a gente vai falar. Mas antes disso, vamos relembrar aí os ossos, né? Como a gente faz de todas as articulações. A gente começa falando dos ossos, articulações, os músculos, movimentos, e depois vamos para a parte de inspeção. Estas vértebras que estão aqui no slide são vértebras cervicais, tá? Eu coloquei de propósito para a gente falar das características de cada uma. Algumas características interessantes. De maneira geral, toda vértebra tem o seu corpo, que é toda essa parte aqui, e o seu arco, que é toda essa parte aqui. Então, de uma maneira bem grosseira, a vértebra tem um corpo e a vértebra tem um arco, tá? Aqui vai fazer o processo espinhoso e os processos transversos, né? Aqui é o corpo. Então, nós temos o corpo da vértebra, os processos, né? Que vão fazer os processos transversos dela. Aqui, perdão, o forame, né? Os processos transversos dela e os processos espinhosos.
Aí tem toda a parte anatômica, né? Tem o pedículo, tem as facetas articulares que vão articular com as vértebras de cima e com as vértebras de baixo, né? Elas se encaixam perfeitamente nessas facetas, certo? Tem as lâminas. O que tem de super interessante é o forame vertebral, que a gente vai falar, que é esse buraco. Todas têm, né? Que é esse buracão aqui que eu fiz aqui, ó. Dentro desse forame é onde fica a medula espinhal, que é uma das funções da coluna, é proteger a medula espinhal. Faz parte do nosso sistema nervoso central, né? Então aqui tem um forame, uma vértebra só é um forame. Na hora que você pega uma vértebra, outra vértebra, outra vértebra, outra vértebra, bota um em cima da outra, na hora que você olha faz um tubo, faz um canal, né? E aí é chamado de canal vertebral. Ponto. Por isso que aqui está entre aspas. Canal vertebral vai ser a união de todas, formando aquele tubo onde a medula passa. Uma vértebra só é o forame. Perfeito? No caso das vértebras cervicais, como que eu sei que é uma vértebra cervical? Nós temos algumas características. Primeiro, ela é menorzinha, o seu corpo é menor, né? Ela tem essa característica mais diminuta. O que mais difere uma vértebra cervical das outras são esses forames aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, e aqui também, ó, tem um e tem outro, certo? Que são os forames transversos. Esses forames, esses buraquinhos nas duas laterais, assim, nas laterais das vértebras, só existem nas vértebras cervicais. A dica é essa. Então, se você pegou uma vértebra, olhou, tem os dois forames laterais, é uma vértebra cervical. Ponto. Nesses forames sobe no pescoço artérias, né? Artéria vertebral, que vai subir ali dentro desses forames. Esses forames transversos também, quando encaixa uma vértebra em cima da outra, faz igual esse forame vertebral, né? O forame transverso, quando encaixa uma em cima da outra, vai fazendo um tubo, um canal, por onde sobe uma artéria, que vai irrigar o cérebro. Sobe a artéria vertebral, que se culmina depois na basilar e gera ali o polígono, né? Que vai irrigar todo o sistema nervoso. Então, por isso que é só na cervical que tem esses forames, tá? Outra característica da vértebra cervical é isso daqui, ó. O processo espinhoso bífido. Parece uma linguinha de cobra. Tem dois. Mas esse aqui já não tem, tá vendo? Então, é uma característica que só vai acontecer na cervical, mas vão ter variações anatômicas que algumas vértebras cervicais não vão ter. Especificamente, esta daqui é uma C7. E ela já começa a ficar mais parecida com a torácica, porque ela já está na transição, né? Que a gente vai falar disso. Essa daqui é uma C4, que vai ser bem semelhante à C5, à C3, né? Vai ser basicamente assim, certo? Então, recapitulando, as vértebras cervicais se diferem das outras por ter um corpo menor, ela é uma vértebra de calibre menor, tem a espinha, o processo espinhoso bífido, né? Mas pode ser que não tenha algumas, e o principal é o forame transverso, esses forames que ficam nas laterais. Fechou? Aqui é uma outra imagem para confirmar o forame espinhoso bífido, né? O forame transverso. Aqui são as facetas articulares, né? Tem a superior e tem a inferior lá embaixo, que vai assentando uma vértebra em cima da outra. O corpo, onde o forame onde passa a medula, né? E a sua lâmina que vai em direção ao processo espinhoso. Fechou aí essa revisãozinha cervical. Aí aqui a gente tem, né, uma coluna cervical. Aí reparem o seguinte, ó. A cervical tem as duas primeiras vértebras diferenciadas, né? A gente vai falar delas lá nas articulações, que é o atlas e o axis, né? Aí depois vem a C3, tem o processo espinhoso bífido, a C4 tem, a C5 tem, a C6 e a C7 já começam a se diferenciar, porque elas já vão começar a ficar parecidas com a torácica que vai se iniciar. É uma transição, perfeito? Então isso aí a gente vai perceber.
Mas são processos espinhosos grandes, estão vendo? E são retos. Preste atenção nisso também, ó. Isso é super interessante. Quando eu pego o corpo da vértebra, que está aqui, o processo espinhoso está alinhado com o corpo. O corpo da vértebra, o processo espinhoso é alinhado com o corpo. Aqui está o corpo da vértebra, o processo é alinhado. Então, aqui está um pouco inclinado por causa da lordose, né? Tá vendo essa linha branca aqui? Mostra a lordose, que é uma curva, né? E o corpo da vértebra é alinhado com o processo espinhoso. Aqui a gente tem também a vista posterior. Olha como a gente vê os processos bífidos em todas, ó. Nesse caso aqui, só na sétima que não. Só aqui que já está bem próximo da T1, tá? E aqui é o Atlas, que encaixa junto com o dente, né, do ápice, que é a C2. Perfeito? Revisado. Agora vamos para uma coluna torácica, uma vértebra torácica. Aí, moçada, nós não temos mais aqueles foramezinhos laterais. Ponto. A torácica já tem o seu corpo mais grosso, principalmente quando vai chegando na parte distal dela, né, no terço distal, terço mais inferior dela. Então, aqui tem o corpo. Aí ela tem algumas características. Primeiro, isso daqui, ó. Fóvea costal superior, fóvea costal inferior. E depois tem a fóvea costal transversa. O que quer dizer isso? Essas articulações aqui só existem na torácica, que é onde a costela vai se encaixar. Certo? E as costelas só tem nas vértebras torácicas, só na região torácica, perfeito? Aqui é a articulação com a vértebra de cima, aqui é a articulação com a vértebra de baixo. Perfeito. E faz o processo transverso, nela, que é toda essa parte aqui, e lá no processo transverso, a costela vai chegar e vai articular. Tá? A costela começa aqui, né, na outra imagem vai ficar melhor para a gente ver como a costela se encaixa. E o processo espinhoso, olha que interessante. Bem pontudo, bem grande e oblíquo. Lembra que eu falei na cervical que os processos espinhosos eram retinhos, acompanhavam o corpo? Agora não. Olha o corpo onde é que está. O processo espinhoso das vértebras torácicas são sempre direcionados para baixo. Isso também é importante, inclusive, para a gente palpar. Quando eu coloco o meu dedão aqui, ó, eu venho e palpo aqui, ó, né? A gente vem com o dedo, tá aqui a unha do dedão, e coloco o dedo no processo espinhoso do paciente. Se eu estou no processo espinhoso e contei ao processo espinhoso de C7, T7, né, na sétima torácica, na verdade eu vou estar no corpo da vértebra de baixo, ó. E a vértebra de baixo vai descer para poder o processo espinhoso ir mais abaixo. Então, o processo espinhoso da torácica não condiz com o corpo dela, vai ser sempre um pouco abaixo, tá? Tá aí mais umas, né, uns exemplos aqui de uma vértebra torácica, perfeito? Essa daqui já não tá tão oblíqua porque já é a T12, moçada. Aí a T12 já começa a ficar parecida com uma lombar, não é isso? Porque vai fazendo a transição entre os segmentos. Assim como a C7, lá na cervical, já se assemelhava a T1, que é a primeira torácica, a T12 vai começar a se assemelhar à primeira lombar, né? Aqui as costelas, né? Para vocês verem aqui. Perfeito? A costela, ela se encaixa aqui, ó. Faz isso, ó. Ó, aqui é uma costela, indo para lá. E aqui também, ó. Ela passa aqui nessas duas articulações e faz isso. Vai para lá. Beleza? E super importante na torácica essa questão do processo espinhoso inclinado, oblíquo, na diagonal aí. Beleza? Então aqui, ó, é aquela relação que eu falei para vocês. Essa aqui é a vértebra T6, o processo espinhoso da T6 vai ficar no rumo da T7. O processo espinhoso da T7 no rumo do corpo da T8. O processo espinhoso da T8 no rumo do corpo da T9. E à medida que vai descendo, essa proporção diminui um pouco. Por quê? Porque depois T10, T11, principalmente T12, já está bem parecida com uma lombar.
certo? Mas a gente tem essa relação, o processo espinhoso da de cima coincide com o corpo da de baixo. Então, se a gente pegar um processo espinhoso bem pontudo e para baixo, ali é uma torácica. E eu consigo confirmar também nas facetas, né, nas articulações fóveas, costais, que é onde vai encaixar as costelas. Beleza? E a lombar é a mais robusta, é a maior. O corpo dela é grande, ela é grossa, tá? Seus processos espinhosos são retos praticamente aqui, né? E também não são tão compridos e pontudos, são mais grossos, perfeito? E como que eu sei que é uma lombar? Às vezes eu posso pegar uma vértebra grande e ficar, é T12 ou é lombar? A T12 vai ter as articulações aqui, ó, para receber a costela, vai ter aqui uma articulação para receber a costela também, perfeito? Pronto, isso aqui não é da costela, isso aqui é a articulação dela com a vértebra de cima, tá bom? Então a gente acaba excluindo, né? Se não tiver os buraquinhos que tem na cervical, que é o forame transverso, se não tiver as articulações costais, que são das costelas, vai ser uma lombar. E visualmente ela é mais robusta mesmo, ela é bem maior. Ok? Aqui está uma lombazona clássica. Ó. E bem aqui, moçada, o que é mais interessante nas vértebras é que aqui vai ficar um disco, né? E se tem até o formato do disco certinho aqui, ó. Isso é incrível. E é assim na anatomia, né? A gente vê aqui um espaço que vai ser o que a gente vai falar já já, que é o núcleo pulposo, e toda essa parte de fora, assim, toda trançada, que é o anel fibroso, né? Então o disco vai ficar aqui bem assentado nessa região, né? De todas as vértebras, claro. Então aqui a gente tem a coluna lombar, com a sua lordose, né? Que é o sacro. Aí vem L5, L4, L3, L2 e L1. Só para poder exemplificar. Do lado de cá, eu coloquei aqui até para a gente, né, mostrar a curiosidade, quando já se tem uma artrose, olha a diferença. Como elas ficam bem mais até grossas, estão vendo? Todas cheias de prega, nem parece que é osso, mas é. O fato dela ir até engrossando e mudando essa forma e ficando assim mais desforme, é por conta do estresse que vai sofrendo ao longo dos anos, né? E se tem uma formação de osso, só que é uma formação desordenada, por conta das compressões e tudo, tá? Vai fazendo essas pontinhas, estão vendo? Essas pontinhas são chamadas de osteófitos e nada mais é do que o tão popular dito bico de papagaio. Então, o que é o tal do bico de papagaio que minha avó tem, fulano tem muita gente fala que tem bico de papagaio. É isso daqui, é um osteófito. São essas pontinhas que vão aparecendo com o uso, com desgaste, com envelhecimento, certo? Na coluna e também em outros locais, não é só na coluna, só que na coluna é chamada de bico de papagaio. Em outros locais, os osteófitos chamam-se osteófitos ou tem outros nomes também, tá? Entre cada vértebra, tá vendo que vai saindo os nervos? Ó, o amarelinho aqui é um nervo, né? Então a gente tem um nervo saindo no espaço entre cada vértebra. Agora repara nessa região normal que o disco está íntegro, está gordinho, o disco vermelho, né? Está aqui, ó, representado de forma vermelha, bem gordinho, mantendo um espaço entre as vértebras, mantendo um espaço para esse nervo sair. Aí o que acontece? Olha aqui nessa primeira vértebra. Cadê o disco? Não tem espaço. E se não tem espaço, enforca esse nervo aqui, ó, moçada. Esse nervo também precisa de um buraquinho para ele passar. Isso chama estenose. É fazer assim, olha aqui para mim tem um buraco, né, onde passa um nervo. Aí a gente vai e faz isso, ó. Fecha. O buraco fechou, porque diminuiu o espaço, né? O disco foi desidratando e vai desidratando, aí diminui o espaço e enforca o nervo. Então isso é uma estenose. E vai ter uma compressão nervosa e vai inflamar e doer aqui e doer em todo o trajeto onde esse nervo irá. Ok? Esse aqui já ainda tem, né, um resquício, ainda tem um pouco de disco. Esse aqui também está bem fraquinho, bem desidratado, né? Então
assim vai acontecendo as discopatias, as doenças dos discos, e as espondilopatias, que são as doenças das vértebras, né, da coluna. Vocês vão ter a parte patológica, então, né, ainda, né, na ortopedia e tudo, na traumato, a gente está falando só um pouco aqui aproveitando a imagem, né, para vocês já entenderem o que seria um desgaste na coluna, o que seria bico de papagaio, né, e esses assuntos bem corriqueiros e bem comuns na população. Bom, então aqui a gente tem a coluna lombar, né, só exemplificando mais uma vez aqui ela, com o seu corpo bonitinho e o arco. Ela todinha aqui também bem bacana, com os discos. Tá vendo esses buracos aqui? É daqui que sai aquele nervinho, aquele nervo amarelo que eu mostrei na imagem anterior, bem entre as duas vértebras. Ó. Então, imagina se eu não tivesse disco vermelho, essa vértebra vai descer um pouco, não vai? Vai descer toda essa distância aqui e vai dar uma enfocadinha, vai diminuir esse buraco. Então, aí comprime o nervinho que está, o gânglio nervoso que está saindo dali daquele espaço. Beleza? Deu para entender aí, clarear um pouco como que isso acontece? Ótimo. Continuemos na anatomia. A gente vai chegar lá, tá, Geilane? Nós vamos ter a parte de falar do disco, vai estar nos próximos slides. Mas você já consegue perceber que a função dele é segurar o espaço entre as vértebras, né? Ele fica entre as vértebras para poder manter um espaço entre elas e também de proteção, enfim, nós vamos falar um pouquinho deles aí. Bom, moçada, então os ossos, né, da coluna são as vértebras, né? Não tem nem o que inventar. São todas elas, 7 cervicais, mais 12 torácicas, dá 19, mais 5 lombares, vão dar 24, mais 5 sacrais, vão dar 29, mais as 3 ou 4 coxígenas aí, que ficam entre 32, 33 vértebras, né? Que temos nós, seres humanos. E aí nós temos as articulações, né? E são muitas articulações. Bem parecido aí com a mão em pé, a coluna tem bastante articulações. A coluna tem, para começar, vamos começar lá de cima do crânio. A primeira articulação, que é essa daqui, ó, é uma articulação, uma das mais perfeitas que eu acho do corpo, porque o occipital assenta, né, em cima do atlas, e isso é de uma firmeza que a gente mexe o pescoço para tudo quanto é lado, esse negócio não solta, né? Claro, tem ligamentos, tem um monte de coisa, mas é uma articulação muito bem feita, né? E é a primeira articulação que a gente tem, que é chamada articulação atlanto-occipital. Né? Articulação atlanto-occipital, porque fica entre o atlas e o osso occipital, né? O forame vertebral do atlas coincide com o forame magno, né? Que a gente tem ali na base do crânio, onde a medula emerge. E aí a gente tem essa primeira articulação, que é um pouquinho diferente das outras. A segunda articulação, que já é em relação a C1 e C2, né? Essa daqui é do crânio com C1, com o atlas. Perfeito? A segunda já vai ser do atlas com o áxice. Tá aqui, ó, melhor. Então a gente tem toda a vértebra, que é esse arco aqui, ó, que é o atlas, e a C2, que é o axis. Ele tem processo espinhoso, bonitinho, e tem esse dente que vem e articula com o atlas. E é bem essa articulação aqui, ó, do dente com o atlas, que é uma das mais responsáveis por este movimento aqui, ó, de rotação. É através dele. É o principal, né? Todas as vértebras rodam quando a gente faz esse movimento, mas o maior grau de amplitude de movimento se dá nesta articulação. Ok? Então a gente tem todas as articulações cervicais, né? Começando lá da C1, que é o atlas, com o áxice, ainda tem um occipital aqui, então tem a primeira articulação atlanto-occipital, aí depois vem
a articulação atlas-axis, que também é diferente por causa do dente, né, que eu expliquei para vocês. Aí depois vai ser igualzinho. C2 com C3, C3 com C4, C4 com C5, C5 com C6, C6 com C7. É a mesma coisa. Cada faceta que a gente foi falando na anatomia aqui, ó, tá vendo? Deixa eu pegar uma imagem aqui melhor. Por exemplo, essa faceta vai articular com a parte da de cima, essa daqui articula, essa daqui articula. Então, eles vêm se encaixando, né? Então, cada vértebra tem mais ou menos, em média, umas 4 articulações, que são 2 facetas superiores do lado direito e do lado esquerdo, 2 facetas inferiores aí do lado direito e do lado esquerdo, né? Fora a articulação com o disco intervertebral, que são o corpo, né? Que é essa articulação aqui, ó, que vai vir a outra vértebra, e aqui eu tenho um disco, isso aqui é uma articulação. Inclusive, todas essas articulações são articulações sinoviais, reais, verdadeiras, com ligamento, com cápsula, com líquido sinovial, com tudo, tá? Então, ficam aí, entre uma vértebra e outra, a gente pode colocar aí que tem aí 5 articulações em cada uma. Então, se eu tenho 30 vértebras, arredondando, né, que são 32, e vai ter aí 150, 160 articulações. É bastante coisa. Aí, ainda acrescenta as articulações de cada vértebra torácica com as costelas, né? Cada vértebra torácica recebe uma articulação da costela. 2, né? Uma de cada lado. Então, põe mais 24 na conta aí, que são 12 torácicas, recebendo um par de costela cada uma, vai mais 24 articulações, e dobra para 48 articulações. Por quê? A vértebra torácica, ela recebe, igual a gente falou aqui, ó, tem essa parte que articula com a costela e tem aqui também. Então, cada lado tem 2 articulações aqui, 2 articulações aqui. As vértebras torácicas vão ter, na verdade, 9 articulações cada uma. 9 articulações cada vértebra torácica. Então, a gente chega a 200 articulações aí em toda a coluna, certo? Todas pequenininhas. E acaba que a que a gente mais usa e mais fala são as articulações intervertebrais, que é essa onde fica bem o disco assentado ali, que é onde mais a gente acaba atendendo a elas, né? Dando mais atenção a elas. Mas só para a gente entender aí a quantidade de articulações que existem, né, ao longo da coluna. E diferente é a primeira, do occipital com o atlas, a segunda, do atlas com o ápice, aí depois a gente desce a coluna cervical todinha, aí desce a torácica todinha, a lombar todinha, e aqui a gente tem outra também diferente, que é da lombar com o sacro, que é a articulação lombosacra. Pronto, da quinta vértebra lombar, L5, com a primeira vértebra sacral, S1. Essa também foge um pouco da anatomia articular das outras, perfeito? Então, ao longo de toda a coluna, a primeira com o crânio é diferente, depois vem a segunda, C1 e C2, atlas e ápice, o resto tudo vai ser igualzinho, se encaixando uma em cima da outra, até chegar lá embaixo, na L5 e S1, que também é uma articulação um pouco diferente, né? Que a L5 encaixa em cima do promontório sacral, né? Que é essa parte lisa do sacro, assim, a L5 vem em cima. Ponto. Aí terminamos toda essa parte das articulações com uma quantidade absurda de ligamentos entre elas, né? Os ligamentos ficam assim, ó, entre os processos espinhosos, né? Tem o ligamento amarelo, que é um ligamento famosíssimo aí no corpo, ficam assim, entre os processos transversos, né, que a gente tem aqui. Anteriormente a cada vértebra você tem os ligamentos intervertebrais que vão fechando, protegendo, limitando. Um processo espinhoso no outro, né? Inclusive o ligamento amarelo vem fazendo assim, vai ligando um processo espinhoso no outro até lá embaixo na coluna. Então esses ligamentos vão dar sustentabilidade, né, da coluna. Então, nós temos também, super importante, quando a gente vai avaliar uma coluna, localizar e palpar as vértebras de transição. O que são vértebras de transição?
São aquelas vértebras que vão limitar um segmento, que vão ser o extremo, ou seja, aonde começa um segmento e termina o outro. Depois onde começa um e termina o outro. Então nós temos a C1, é uma vértebra de transição, porém muito pouco palpável, muito difícil a gente, né, palpar a C1. Ela nem tem um processo espinhoso assim específico, é bem proeminente. A C7 é a última vértebra cervical. Então, a C7 é uma vértebra de transição, que vai transitar da cervical para a torácica. Logo, a primeira vértebra torácica, que é a T1, também é uma vértebra de transição, porque ela é o início, né, da torácica. Aí vem toda a coluna torácica até chegar lá embaixo na T12. T12 é uma vértebra de transição, porque ela vai exatamente dividir a torácica da lombar. Aí vem para a lombar, L1 é uma vértebra de transição, porque ela também vai iniciar o outro segmento, que é a lordose lombar. E lá embaixo, por último, a L5 também é uma vértebra de transição que vai articular com o sacro. Perfeito? Como o S1 não é palpável, né, é fundida no sacro, a gente nem considera ela aqui como uma transição, muito menos o cóccix e o sacro, né? Então nós temos essas vértebras, são as vértebras de transição. C1, C7, T1, T12, L1, L5, tá? Uma coisa importante, vértebra de transição também é o nome de uma patologia muito comum, que é uma que acontece na coluna lombar, tá? Algumas pessoas têm uma vértebra de transição, ou seja, tem uma lombar a mais, ou um pedaço de vértebra mal formado que fica ali depois entre L5 e S1, mais ou menos, e que gera muito desconforto, muita dor. E estou falando isso porque a palavra vértebra de transição vão ter esses dois significados. Vértebra de transição é uma vértebra a mais, uma má formação que acontece lá na lombar. Vértebra de transição também são as vértebras que limitam os segmentos, vão ficando nos extremos, como a gente colocou aí, tá? E a gente palpa, né, essas estruturas bem bacanas, principalmente a C7 e a T1. Tem umas dicas para a gente poder palpar. C7 e T1 são duas vértebras muito parecidas que a gente tem aqui atrás, aquelas mais pontudas, né? Coloca a mãozinha aí no final da cervical de vocês, no começo da torácica e no final do pescoço, vocês vão ter essa vértebra mais proeminente. E aí, essa é a C7 ou essa é a T1? É muito difícil e muito semelhante às duas. Aí a gente normalmente tem que identificar as duas aí mais proeminentes. E a gente faz assim, ó. Eu pego meus dois dedos, coloco uma em cada uma. Uma no processo espinhoso de uma, no processo espinhoso do outro. Meus dois dedinhos. Pronto. Pá. Aí agora a gente mexe o pescoço. Ou assim, ou assim. A que mexer bastante, normalmente vai ser a de cima, né? Claro. Vai ser a C7. Então, se eu tenho uma vértebra só proeminente ali que eu olho e falo, gente, isso é qual? C7 ou T1? Eu boto a mão nela, o dedão nela, e peço para o paciente fazer assim, ó. Se na hora que o paciente jogar a cabeça para trás, fazer a extensão, a vértebra afundar, o processo espinhoso afundar com o meu dedo, e na hora que ele fizer a flexão, o processo espinhoso empurrar meu dedo, o processo espinhoso vai ficar mexendo assim, ó, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, é porque essa é a cervical. Da mesma forma, se eu pedir para ele ficar fazendo movimentos de rotação, se ela ficar indo para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, ela é a cervical. Agora, se eu pegar e pedir movimentos de flexão, extensão e rotação e ela não mexer, né, acaba que mexe um pouquinho, mas não mexer nada, ali é a T1. Por quê? Porque a torácica tem uma mobilidade muito pouca. Lembra que a gente falou? As costelas já chegam ali e limitam o movimento. A cervical é bem móvel. Então, a C7 é mais móvel do que a cervical. Tá? Por isso que a gente consegue identificar as duas assim. E se vocês olham, né, agora vocês começam a passar a ter aquele olhar clínico, né, à medida que as aulas vão acontecendo.
A gente falou do joelho valgo, tenho certeza que teve gente aí que foi ver se marido, filho, cachorro não é valgo, não é varo, essas coisas. A gente vai começando a ter essa percepção, né? E no caso das vértebras, a gente olha lá no final, tem gente que tem até fala, eu tenho uma corcunda, eu tenho um cupim aqui nas costas, né? E beleza, não é a vértebra que está desse tamanho, óbvio que não, né? Tem a parte, tem tecido gorduroso que acumula, tem outras coisas, né? Que não vem ao caso. Mas se a gente quer identificar qual que é a T1 e qual que é a C7, essa é a regra. Lembrando que esses movimentos também não vão ser muito grandes, tá? Eu falei isso com vocês na palpação, lembra? Naquela única aula que a gente teve, infelizmente. Quando a gente palpou acrômio, epicôndio, palpação não é carinho, né? Tem que ser firme, mas também tem que ser muito sensitiva. A gente tem que enxergar com os dedinhos, fechar o olho e sentir. Então, muitas vezes, a gente vai pegar na C7 e vai achar, não está mexendo nada, mas tá, mexe. Coloca na outra e vê se vai mexer menos, faz o comparativo. A C7, de fato, é muito mais móvel do que a T1. E quando a gente faz esses movimentos, ela vai ficando para frente e para trás. Quando a gente faz isso para trás, tende a jogar a vértebra lá para dentro. Quando faz flexão, ela fica mais exposta. Então, por isso que ela fica exposta e menos exposta, exposta e menos exposta. Ou então, quando eu for para a direita e para a esquerda, ela vai ficar girando também. Quando eu viro para a direita, para a esquerda, ela vai tender para a direita. Quando eu virar para a direita, ela vai inclinar para a esquerda, que o processo espinhoso vai ao contrário, né? Então, a gente sente essa mobilidade. Se não está tão móvel assim, poxa, então essa é a T1. Achei, está muito firme. E é claro que a gente tem que ir fazendo para ir sentindo esse feeling, né? Então, façam isso. É mais difícil a gente fazer na gente, faz em alguém aí na sua casa, né? Para você ir vendo, coloca lá no Google, diferenciar C7 T1, vai ter imagens, vai ter tudo isso que a gente falou aqui de uma forma, né, mais direta e resumida. E os discos? Vamos falar dos discos agora. Então aí, eles estão vendo? Ficam bonitinhos entre cada vértebra. Então, se nós temos 30 vértebras, vão ter aí, aliás, não porque no sacro não vai ter e no cóccix não vai ter, né? Então, nós temos os 5 discos da lombar, os 12 da torácica e os 7 das cervicais. Excelente, né? A função desses discos. Primeiro, amortecer. Esses discos são fibrocartilaginosos, são maleáveis, são fofinhos, podemos pensar assim, né? Então, eles têm a capacidade de amortecer o impacto. Quando a gente fica em pé, moçada, o peso da coluna vai em cima. Se não tivesse esse disco, ia ficar batendo osso no osso, não é? Uma vértebra em cima da outra. Então, o disco, além de amortecer os impactos, ele também ajuda a diminuir atrito, distribui melhor esse peso. Eles auxiliam também, permitem um movimento, né, com que aconteça um bom deslizamento entre esses corpos vertebrais e essas articulações. Os discos, eles têm um núcleo, estão vendo aqui um núcleo diferentinho, não é isso? E tem o anel, que é essa parte toda chanfrada, toda rachada, toda riscada. Beleza? E aqui nós temos uma lâmina, que é essas fibras de colágeno, que protege ela ao redor, por fora. Eu costumo falar que o disco é como se fosse um sushi, um rossomaki. Né? Sabe o sushi, né? Então o sushi tem uma alga por fora, não é isso? A alga por fora é essas fibras de colágeno que ficam por fora, protegendo uma lâmina que segura. O arroz é o anel fibroso, né, que é essa parte aqui. E o recheio, se vai ser um cane, se vai ser salmão, se vai ser pepino, se vai ser manga, o que for, é o anel é o núcleo pulposo. Então, o arroz não segura o núcleo. E quem segura o arroz? Aquela lâmina, o sushi, a alga, perdão. Então, aqui da mesma forma. Tanto é quando a gente vai comer aqui, ele pega com um pauzinho no hashi e não dá e desmonta. Ele gerou uma hérnia de disco ali no sushi. Certo? Quando desloca a manga, o recheio sai. Pronto, herniou. Eu já vou falar o que é a hérnia. Então,
Os discos têm essas propriedades. O anel pulposo, ele é que tem o maior poder mesmo ali de amortecimento e tudo. E o anel fibroso vem para... Uma das funções do anel fibroso, além de todas essas que a gente falou, do disco, é manter o núcleo no centro. Esses anéis são firmes mesmo, são folhas, né? Bem firmes, fibrosos. E eles mantêm, não deixa que esse núcleo venha para cá, não deixa que esse núcleo vá para lá, não deixa que esse núcleo venha para frente, nem deixa que esse núcleo vá para trás. Essa é a função do anel fibroso, ou ânulo fibroso. Só que, com o passar da idade, e não só lá no idoso que isso vai acontecer, muito pelo contrário, com o passar dos esforços que a gente coloca essa coluna em exposição, na academia, no trabalho, no dia a dia, no levantar, no subir, no pegar peso, tanto que a gente judia dela, esse ânulo fibroso vai também se desgastando, vai se desidratando ao longo dos anos, né? E aí, quando o núcleo que está no meio sai do meio, isso vai se caracterizar a hérnia. Mais um exemplo, olha só. Aqui eu tenho um disco. Estão vendo os nervos aqui saindo entre as vértebras, né? Um nervo aqui, outro ali, outro ali. Olha só, aqui também está bonitinho, ó, o núcleo pulposo, que ele é que eu tenho muito mais o papel amortecedor e tudo, e o anel fibroso, que são camadas assim fibrosas, ó, desse jeito, tipo uma casca de uma cebola que você vai descascando. O anel fibroso é mais ou menos isso, ó. E a função dele é não deixar que esse núcleo vá para frente, que esse núcleo ou vá para trás, ou vá para a direita, ou vá para a esquerda, ou seja, ou para cá. Não vai deixar que esse núcleo ande, tá? Mais uma vez aqui, o núcleo pulposo e o anel fibroso sempre chanfradinho, sempre cheio de cascas, e a lâmina ao redor, também num material diferente, que é aquele colágeno. Aí, olha só o que acontece quando você tem uma hérnia, que está aqui, ó, já pronta. Mas vamos falar desde o começo. Aqui eu tenho um núcleo normal, ele está no lugar certo, tá? O anel fibroso está bonitinho em quase toda a sua região, mas aqui ele já começou a dar uma rachada, tá vendo? Já começou a rachar. Aqui eu estou vendo a vértebra de cima, aqui eu vejo ela de lado. Ele começou a rachar, mas o núcleo ainda está no centro. Pronto, está no meio, certinho, recebendo todo o impacto da vértebra, tá? Isso é um disco normal, o disco está normal, não tem hérnia, não tem nada, mesmo com essa rachadinha aqui, ainda está aguentando normal, tá? Aí nós vamos para o início de uma hérnia, que é o chamado de protusão discal, que muita gente, mas muita gente tem. Aqui, moçada, tem mais parte do disco do anel rachado, tá vendo? Não tá só aquela pontinha, já foi ficando muito mais quebradinho, desidratado e quebrando. Aí, essa região aqui, que tá desde aqui de cima também, já não aguentou segurar o núcleo começou a escorrer para o lado de cá, ó. Aí você tem uma protusão. Aí, ó, nessa imagem de baixo, você já vê o núcleo começando a dar uma desviada para esse lado, e esses anéis bem frágeis já começam a sair aqui do limite, ó. Isso aqui já, quando sai desse limite aqui da coluna, da vértebra, aqui já vai começar. Lembra que tem um nervo passando aqui perto e tudo? Já vai começar a gerar alguns grandes sintomas. Aí a gente tem aqui já a hérnia propriamente dita. O disco fibroso, o anel fibroso se rompeu, ó. Acabou. O que acontece? O núcleo pulposo vai sair. Ele sai para fora, igual tá aqui. Vai embora. Isso é a hérnia nata, linda, característica. Essa hérnia, na hora que sai, ela vem e sai aqui atrás, ó, e a grande maioria na lombar vai ser para trás mesmo, eu vou explicar por quê, e espreme esse nervo. Por exemplo, ciático, femoral, ou aqui no pescoço, espreme o nervo. E vai doer para o braço, tem a hérnia cervical, né? Então, isso é a hérnia. O núcleo pulposo extravasa, sai. A palavra hérnia quer dizer sair dos limites. Tem hérnia de um monte de coisa no corpo, não é só do disco. Tem hérnia discal, tem hérnia umbilical, tem hérnia de hiato, hérnia daquilo, hérnia disso, né? Então, a hérnia é quando a estrutura anatomicamente saiu do seu local onde ele deveria estar. Então, o disco saiu e começa aqui, ó, aqui dentro passa a medula, e bem por aqui, ó, sai gânglios nervosos para cá, sai gânglios nervosos para cá.
pinça o nervo e gera todas aquelas complicações da hérnia que a gente sabe que dói, que quem tem sofre, porque tem a ver com os gânglios nervosos aqui da coluna, né? Com os nervos. Mais um exemplo da hérniazinha, ó, tá vendo o normal, como é que é bonitinho, o núcleo, o anel fibroso. Aqui tá a medula, esse negócio dourado aqui, bonitinho, parecendo uma bijuteria. E um gânglio, a raiz nervosa saindo para cá e para cá. Agora, olha agora. O que aconteceu com o anel fibroso? Rachou, se rompeu, não aguentou. O que aconteceu com o núcleo pulposo? Derramou, herniou, saiu para fora. Olha o que ele faz no nervo. Tal! Enforcou. Pronto. Suficiente para doer. Né? Então, essa é a fisiopatologia da hérnia. Olha só, moçada, vamos entender essa imagem aqui, ó, que é super importante. A gente tem aqui uma coluna, certo? E essa coluna está fazendo um pouco de flexão. Está vindo assim para frente, ó, inclinando para frente. Fazendo isso que eu vou fazer aqui agora. Olha aqui, para mim, vai inclinar para frente, fazer isso. Uma flexão, na verdade, né? Pronto. Quando a gente faz a flexão, vocês conseguem entender que a parte aqui da frente da vértebra vai se aproximar, ó, e lá atrás vai ficar mais afastado? É fácil entender isso, não é? Se eu flexionei, eu fechei a parte anterior da vértebra e abri lá atrás, ficou maior. Perfeito? As vértebras inclinaram para frente. Ok? Do mesmo jeito, se eu fizer extensão agora, olha para mim, agora eu vou jogar para trás a coluna. A coluna vai para trás fazendo a extensão. Quando a gente vai e faz a extensão, da mesma forma, agora lá atrás vão ter uma diminuição e aqui na frente vai abrir, vai ficar maior. Ok? Ponto. Partindo desse princípio, quando a gente faz muita flexão, uma vez que o anel fibroso já se encontra, né, desgastado e propício para o núcleo herniar, o núcleo que está aqui no centro, se eu ficar fazendo flexão, indo para frente, ele vai tender a ir para frente também, junto com o movimento que eu faço, apertando aqui, ou ele tende a ir para trás, que é onde está ficando mais afastado. Né? Se eu apertar na frente, o disco tende a ir para trás. Perfeito? Eu diminuí na frente, então eu vou empurrar ele para trás. O contrário vai ser a mesma coisa. Se eu agora faço extensão e aperto a parte de trás, apertei aqui, ó, esse disco vai tender a ir para frente. Ponto. E assim se dão as hérnias. Elas podem ser anteriores ou posteriores. Vai depender de qual é o movimento que aquela pessoa faz. Anterior ou posterior. Normalmente, numa coluna lombar, como essa vértebra é lombar, tá? A gente vê pela anatomia dela, né, pelo processo espinhoso e tudo, a gente faz muito mais flexões do que extensão no nosso dia a dia. A nossa vida é em flexão, a gente faz flexão para tudo. Né? Como eu falo, inclusive, flexão vem da posição fetal, nós somos flexores, nós temos padrão de flexão, não é isso? Então, tudo que a gente vai fazer, quantas vezes a gente não flexiona o tronco para sentar, para levantar, inclusive, para fazer tudo. Além da posição ereta, a gente sempre está curvando, a gente chega a fazer mais de 1000 flexões por dia, tem horas. Já aí, além da posição ereta para trás, que seria a extensão, pouco fazemos no dia. Então, as pessoas que flexionam, vão tender, quando já está com o disco, né, desgastado e tudo, jogar a hérnia para trás. Por isso que na lombar, 90% das hérnias vão ser posterior, vão vir para cá, para essa região. E pinçar esses gânglios que estão aqui. Agora, pensa numa pessoa que tem hérnias anteriores na lombar, um ginasta. Porque ele faz muita extensão de tronco, muita extensão e com carga, né? Com saltos, cambalhotas e tudo,
ele é um público que normalmente, quando tem hérnia, pode ser que seja anterior também. Né? Então, na lombar, dificilmente a gente vai ter uma hérnia para frente. Já na cervical, tem os dois, que na cervical a gente tanto faz flexão, que vai jogar o disco para trás, não é isso? Quanto se faz extensão, que vai jogar o disco para frente. Então, eu falei isso ontem, né, para quem acompanhou. Se o seu computador está muito acima, você fica o dia inteiro assim, ó, olhando para cima para poder ver a tela. Se você faz um pouco de extensão, você está favorecendo que o disco vá para frente, dá uma hérnia anterior na cervical. Agora, se você está no celular, olhando para baixo, o dia inteiro assim, você está flexionando, tendencionando a jogar o disco para trás. Beleza? E por que eu estou falando isso? Porque boa parte dos pacientes que vão chegar para ser avaliados na coluna, a gente faz esses testes com ele. Tem a hérnia? Tem. É posterior ou anterior? O paciente vai falar assim, o quê? O que é isso? Ah, não. Então, beleza. Pede o paciente flexionar, põe ele em pé, se for na lombar, né? Leva a mão lá no joelho, né? Lá no chão, até onde você conseguir ir sem dobrar o joelho. O paciente vai para lá. Doeu? Não. Faz de novo. Doeu? Não. Ai, doeu. Começou a doer em flexão. Então, se ele doeu ao flexionar, é porque você está favorecendo, empurrando o disco para trás, está incomodando. Eu faço a mesma coisa, faz extensão agora para ver se alivia. E quando ele faz extensão, alivia, porque se o disco está aqui atrás agora, vamos imaginar aqui, ó. Ó, o disco está aqui atrás, aqui está o disco de amarelo, certo? Se eu fizer a extensão agora, eu vou tender a jogar esse disco para frente, não é? Eu vou fazer igual está aqui. Então, se eu fizer a extensão, alivia, o que o paciente vai falar? Alivia, faz 3, faz 10. Às vezes a gente manda ele fazer muitas extensão para trás para ver se vai aliviando. Então, a gente consegue entender se a hérnia dele é anterior ou posterior, fazendo uma coisa simples assim. Se piora na flexão, é porque ela está para trás, posterior. Se piora na extensão, é porque ela está para frente, ela é anterior. Entenderam o raciocínio? Na cervical, a mesma coisa. Eu vou pedir para ela olhar para o céu. Volta, olha, tá doendo. Ah, nossa, já doeu, doutor. Então, ponto. A vértebra, a hérnia anterior. E para baixo. Consegue ir, consegue, vai até aliviando normalmente. Tá? Então, a gente faz isso na nossa avaliação. Vamos seguindo. Os movimentos, né? Bem simples aí para a gente entender. Mais do que a imagem, eu acho que olha para mim que fica mais bacana. Ó, a cervical faz flexão, moçada. Flexão é queixo no peito. Igual tá aí na foto, não é? Ó, queixo no peito, isso é uma flexão. A cervical também faz inclinação lateral, também chamada de flexão lateral. Então, eu posso inclinar para a esquerda, para o meu lado esquerdo, ou eu posso inclinar para a direita, ok? Eu estou fazendo inclinação. Orelhinha no ombro. Isso é inclinação. Ponto. A gente também faz extensão. Olhar para cima. Isso é uma extensão. A gente também faz a anteriorização da cabeça, que é uma protusão, é isso, ó. Levar ela para frente. Protusão vai para frente, retrusão vai para trás. Protusão ou retração, né, como se fala também. Protusão e retração. E para cima, extensão. E um outro movimento é a rotação. É isso, ó. É o não. Diferente da inclinação. Tem muita confusão nesses movimentos. Inclusive em questões de concurso público, de prova, né? Inclinar é isso, ó. Orelha no ombro. Inclinação à esquerda, inclinação à direita. Rotação, a orelha fica no mesmo nível. É o rosto que vira, o nariz, ó. Rotação para a esquerda, rotação para a direita, ok? Então, a cervical tem todos esses movimentos. Quando a gente vai para a coluna lombar e torácica, nós temos também a flexão, que é o corpo e a frente, né? Tá aqui, a coluninha vai ficar aqui atrás, ó. A extensão, que é o corpo ir para trás, tanto lombar quanto torácica. Aí nós temos inclinação lateral, aqui ele fez a inclinação à esquerda, e se ele fosse para o outro lado, a inclinação à direita, né? Inclinação é isso, ou também chamado de flexão lateral em alguns livros.
E também a rotação, que é a rotação do tronco. Isso, virar para lá e para cá, a lombar torácica vão rodar. Tá bom? Então esses são os movimentos aí que a coluna faz, são bastante movimentos, né? Bem funcional. E a gente inclusive afere a amplitude de movimento, né? A goniometria. Vamos falar agora de uma coisa super importante, a medula. Tá? E por que é importante? Porque ela está na coluna. Passa lá. Olha para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. A coluna passa dentro das vértebras. Estão vendo aqui, ó? Esse roxinho todo é uma medula. Até aqui. Acabou a medula, mais ou menos em L1, L2. Aí depois continua a cauda equina, né? Que é aquele monte de fio. Tudo no canal medular. Olha essa imagem aqui, ó. Tem o disco, tá vendo? A vértebra, o seu processo espinhoso, e no meio dela, que é a medula, passando ao longo das vértebras. Então, a vértebra protege a coluna ali. Por isso que ela é toda acidentada, toda cheia dessas estruturas aí, para poder proteger a medula. Beleza? Então, moçada, como a medula passa aí, nessa imagem a gente vê aqui também que em cada espaço intervertebral da medula, a gente tem os gânglios que vão saindo. Os nervos, né? Igual tá aqui, ó. Que são esses nervos aqui. Aqui eu tenho um nervo e ele se divide, né, na sua raiz sensitiva, que vai para a parte de trás da medula, na parte posterior, né, e vai subir através do fascículo graxo e cuneiforme, e a parte motora, que é a parte anterior, que vai entrar aqui também e vai subir através das vias espinotalâmicas, né, para o cérebro. Perdão, a parte anterior que vai, na verdade, descer, né, a via eferente, né, nos tractos córtico-espinhais. Então, quando a gente vai mexer na coluna, a gente mobiliza muito esses gânglios, mobiliza muito toda essa parte, ó. Mais um exemplo, né? A coluna, a medula de amarelinho, né? Os gânglios, os nervos também de amarelinho saindo. Então, toda vez que se tem, igual eu falei aquela hora, diminuição do espaço, diminuição da luz, do buraquinho que fica entre uma vértebra e a outra, você comprime e gera uma compressão nervosa também. Isso também é muito comum. O paciente às vezes nem tem hérnia, mas é o espaço intervertebral que está diminuído. E aí gera uma lesão também na medula assim, nos nervos, né, que estão ligados à medula. Tá? Olha agora, sistema nervoso. Essa imagem é fera, né? Tem o cérebro, encéfalo, depois vem o tronco encefálico, cerebelo e depois a medula, passando dentro da coluna. Pronto. Saindo da medula, moçada, olha que loucura, olha o tanto de fio que tem. São os nervos do corpo, né? Que vão inervar toda a parte muscular, pele, nervos, nervos não, pele, músculos, ossos, tecidos viscerais, intestino, bexiga, tudo que tem no corpo vai ser inervado pelos nervos, né? E principalmente na parte torácica, tem a parte que vai para pulmão, coração, né? O sistema nervoso autônomo, que também vai inervar toda essa parte aí. Então, a medula, ela é um centro de comando do corpo, assim como o cérebro, né? O cérebro é o centro de comando, na verdade, e a medula é um canal de comunicação aí do cérebro com o resto do corpo, né? É ela que vai fazer esse transporte de informações. Então, tudo que está no cérebro e tem que descer, desce pela medula através das vias eferentes e vão para onde precisar de ir, para o dedinho, para a coxa, para onde for. Tudo que acontece no corpo, em qualquer local, entra na medula e a medula leva através das vias aferentes sensitivas para o córtex. Então, ela é um link que tem aí, certo? De toda a sua importância. Então, aqui faz a divisão certinha. Nós temos o encéfalo, né? O cerebelo, aqui. Aí vem o tronco encefálico com ponte, bulbo, mesencéfalo e medula espinhal.
Tudo isso é sistema nervoso central, né, dessa cor. E a partir do momento que aquele fiozinho amarelo que eu mostrei nas outras imagens, que aqui está de azul, olha o tanto, sai da medula, já é considerado sistema nervoso periférico. Não é mais o central, é o periférico. Tá? Então vão saindo de cada raiz, entre cada vértebra. Tá vendo que aqui no ombro tem uma trama maior, um monte de fio mais azulzinho. Aqui na lombar também engrossa mais um pouco, que são os plexos, tá? Que existem aí para ir para braços e pernas. E aí que tá os grandes sintomas aí das hérnias, por exemplo, como a gente falou, né? Aqui é o plexo braquial e cervical. Aqui está C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aqui terminou. E depois ainda tem, são raízes, tá? Não são as vértebras. Tem a raiz de C8, T1 e T2. Pronto. C8 não é vértebra, é raiz nervosa. Não sei se vocês já viram isso aí na neuro ou alguma coisa do tipo. Então, olha só. O plexo cervical vai pegar a cabeça, pescoço, ombro. Então, todas essas amarelinhas que estão saindo de C1 a C4 vão para a região de cabeça e pescoço. Pronto, alguns descem até o pulmão, nervo frênico, sai daqui também, tudo. Depois de C4 até lá embaixo na C8 e T1, são os que vão para o braço. Ó. Aqui a gente tem nervo que vai para a parte subclávica, axilar. Aí vem também nervo radial, que vai até lá nos dedos, nervo mediano, que vai até lá nos dedos, músculo cutâneo, que vai para o bíceps, nervo ulnar, que vai até nos dedos também. Né? Então tem toda a trama nervosa que sai para o braço. Então imagina uma hérnia entre aqui, ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Entre C7 e T1, tá? Esse paciente tem uma hérnia que comprime esse nervo. Todo esse trajeto aqui que esse nervo vai fazer, para cá, vai ficar comprometido. Ó, nervo ulnar, nervo mediano, vai ter dor até no dedinho. E é o que acontece, não é? Nas cervicobraquialgias. Ponto. Na lombar, aqui está o plexo braquial, ó, só exemplificando, e tudo sai da coluna. Então, quando a gente avalia a coluna, a gente tem que perceber que muitas vezes um sintoma que o paciente está tendo de queimação, formigamento, lá no cotovelo, lá na mão, pode estar vindo lá da coluna cervical. Tá? Por isso que a avaliação da coluna exige o conhecimento de tudo isso. Aí vamos lá para o lombosacro, né? Lá na lombar e no sacro. Mesma coisa, ó. L1, L2, L3, L4, L5, vai saindo todos, S1, S2, S3, S4, S5, todos esses espaços intervertebrais nos seus forâmenes vão emergindo nervos. Pronto. Da mesma forma, a hérnia pode ir lá atrás e comprimir, machucar esse nervo e vai gerar irradiação, né? Nervo femoral, outro nervo que vai formar um nervo femoral. Na verdade, o ciático, por exemplo, que é tão comum e famoso, a formação do ciático se dá por vias nervosas que saem de L4, L5, S1, S2 e S3. Aí vai engrossando, engrossando, vira um nervo bem grandão e vai descer ao longo da perna ali o nervo ciático. Certo? Então, as hérnias, como são bem comuns na lombar, na cervical, elas têm toda a condição de afetar essa trama nervosa e doer no seu trajeto. Daí os sintomas aí que eu respondi àquela hora. Né? Então, é muito importante a gente conhecer esses plexos aí na coluna. E os músculos? São 200 articulações, né? Arredondando, jogando aí que eu falei para vocês, que tem na coluna e de fato vão ter aí, né, aproximadamente. Músculos, moçada, aos montes também, tá? Aqui a gente tem a parte posterior, certo? Os músculos que estão abaixo do trapézio, aqui atrás. Né? Então tem todos esses músculos pequenos, longuíssimo da cabeça, esplênio, músculo longo do pescoço e os próprios escalenos que estão aqui, todos têm fixação nas vértebras cervicais. Então os músculos estão nas vértebras tanto para estabilizar e equilibrar a coluna, como também da coluna fixa, eles conseguem mexer outras regiões. Né? Então, só na parte cervical
posterior, direto nas vértebras, nós temos esses músculos aí, né? Na parte anterior tem aqueles músculos ióideos, supraíódeos, infraíódeos também, que pegam um pouco nos processos, né? Transversos e corpos cervicais. Quando a gente vai para a parte do resto do corpo, temos muitas musculaturas que se inserem e fixam na coluna, né? Temos aqui, ó, o serrátil posterior, que é a parte inferior dele, e a parte superior dele está aqui em cima. Os romboides, levantador da escápula, trapézio todinho, o trapézio desde a da nuca vem de C1 até T12. Pega quase tudo o trapézio. Grande dorsal também vem inserindo aqui nas lombares também junto, certo? Repetindo, romboide, serrátil. E olha os que estão diretamente na coluna. Olha a lista, né? Não tem por que ficar lendo e falando um por um. São os músculos paravertebrais, pós-vertebrais, né? Como a gente fala. Pós-vertebrais, esses que estão bem em cima da vértebra. Fica pós, fica depois da vértebra, mais posterior que a vértebra. E paravertebral são os que vão estar assim, ó, paralelos. Desce de cá e desce de cá, que são esses aqui, ó. Ilho costal, multifídio, espinhal, dorsal longo, aí vai embora, né? Então tem uma gama de músculos que se inserem na coluna bem interessante para fazer a extensão, para fazer a flexão, para puxar e fazer inclinação para o lado direito, inclinação para o lado esquerdo, rotações e manter ela ereta, principalmente, né? São músculos posturais que mantêm ela na sua curvatura e em ereção, ponto, como ela tem que ficar, bonitinha. Parte anterior tem aqui o ilho-psoas, né? E o quadrado, né? Na verdade aqui é o quadrado lombar, tá no ilíaco que vai para as costelas. Esse quadrado, quando ele contrai, ele inclina para esse lado. Esse quadrado, quando contrai, inclina desse lado, né? Aqui é um longuíssimo, tá nas costas também, beleza? O ilho-psoas, agora aqui, bonitão, um músculo que eu gosto muito. Tem o psoas menor, tem o psoas maior e o ilíaco. Esses três músculos se fundem, né? E por isso que é chamado de ilho-psoas, tá? Saem de todas as vértebras lombares, fixam na bacia e na pelve e vão até o trocânter menor. Esse músculo também ajuda na curvatura. Ele também, inclusive, o ilho-psoas, quando está comprometido, muito encurtado, ele aumenta a lordose lombar. Ele consegue promover essa alteração postural, tá? Então, a musculatura que se insere na coluna é grandiosa, tem muitos músculos, certo? E esses músculos também inflamam, geram distensões, contraturas, que a gente precisa avaliar, que a gente precisa tratar. Me dê um segundinho para poder pegar o... Agora, vamos falar um pouco da inspeção da coluna, né? O que a gente precisa avaliar quando a gente vai inspecionar o paciente. Então, nós temos aqui a coluna nas três vistas: vista anterior, vista posterior e vista lateral ou perfil. A anterior, a gente risca. Por quê? Eu não consigo ver nada se o paciente estiver na minha frente, né? De frente para mim anteriormente. Eu não vou avaliar a coluna dele. A gente até consegue ver a simetria de ombro e tudo, outras coisas, mas não é a coluna, tá? Vamos virar o paciente de costa, aí eu tenho a vista posterior. Pronto. Com o paciente de costa, moçada, normalmente a gente até pega um lápis dermográfico, uma canetinha, e vem traçando em todos os processos espinhosos dele, assim, ó, fazendo um pontilhado. Ó. E que o produto final, depois que a gente traça tudo, a gente dá uma afastadinha e olha, essa linha tem que estar retinha. Então, uma das coisas que a gente avalia é isso, ó, a linha tem que estar reta. Quer dizer que a coluna está certinha, está retinha do paciente. Isso é fácil de perceber, fácil de avaliar. A gente coloca o paciente de costas, a gente traça a linha da coluna dele certinho. Se o paciente estiver de lado, já não é tão fácil de perceber, mas a gente consegue palpando e tudo, a gente tem que perceber que existe uma curvatura na cervical,
Existe uma curvatura na cifose torácica, né? Uma curvatura lombar, né? O sacro a gente pouco vai conseguir interagir e palpar, tá? Então, de perfil a gente consegue perceber essa curvatura e precisa ter. Então, no fisiológico, a coluna vertebral apresenta curvas só na vista lateral. Ficou claro? Na vista posterior ou até mesmo anterior, ela tem que estar retinha. Ponto. Mas nem sempre isso vai acontecer. Aí na sala de vocês não vai estar assim em todo mundo. Já estou afirmando, não é praga não, é estatística, tá? E a gente vai ver algumas alterações. Por exemplo, olha só, escoliose, que alguns aí já devem até saber que tem. Falar, eu tenho. Tá retinho a coluna? Não tá, gente, olha lá. A minha linha ficou, graças a Deus, primeira linha reta que eu fiz no mouse na minha vida, desde que eu estou trabalhando no computador. Então, olha só, a gente tem uma coluna que tem um desvio lateral. Parece uma cifose se olhar como se fosse de lado, mas não é, porque ela não está de lado, ela está de costa. Então, esse desvio lateral da coluna é uma escoliose. E a gente percebe isso muito fácil, muito legal de ver nos nossos pacientes, numa avaliação. Certo? Então, uma possibilidade é a escoliose, que eu posso visualizar. E a gente já fala, ó, a senhora tem uma escoliose. Ela, meu Deus, o que é isso, doutor? É um desvio lateral da coluna. Você vai falar da escoliose. Vocês vão ter sobre escoliose, aula, não é o momento e tudo. Outra coisa que eu vejo na segunda imagem, uma cifose muito aumentada, corcunda, muito grande isso daqui, mais do que o normal, que é uma hiper, porque está muito, né, cifose nesse paciente. Ponto. E aí levou uma protusão da cabeça, tá vendo que a cabecinha foi um pouco para frente. Já a terceira, eu consegui ver que a lordose está muito aumentada, bumbumzinho empinou, o quadro sacro, como o sacro está quase deitado aqui, né? Diferente desse, ó. Isso é uma hiperlordose, a curvatura da lordose aumentou. Então, os pacientes vão apresentar, possivelmente, né? O que a gente vai buscar na coluna são essas alterações. Tanto aqui eu falei das situações que tiver aumentado, como também vão ter situações que vão estar diminuindo, ó. Vamos fazer todas essas imagens. Essa daqui, ele tem uma hipercifose torácica, uma hiperlordose cervical, uma hiperlordose lombar. Postou uma coluna muito torta. Não vai ter uma pessoa que tem os três aumentados assim, não. É só um esquema. E aqui, tudo reto. Tá vendo? Ó, retinho, retinho, retinho. Diminuída. Então, as curvaturas podem estar aumentadas, que vão ser chamadas de hiper. Na lordose, hiperlordose. Na cifose, hipercifose. As curvaturas podem estar diminuídas, que vão ser chamadas de retificações. Não é hipo, não, tá? Não é o óbvio, não. Então, a lordose diminuída é uma lordose retificada. Ficou reta, retificada de reta. E a cifose, quando está diminuída, ela também vai estar retificada de reto. Perfeito? E também tem aqui a escoliose, que é o desvio lateral. E reparem que a escoliose afeta a prega glútea ficou alterada, a crista ilíaca fica alterada, o ombro fica alterado, o rosto fica rodado, né? Acontece o ângulo de Thales, que é isso daqui, né? A gente vê ele também alterado. Muda tudo. Então a gente vai avaliar e buscar na inspeção da coluna essas alterações. Certo? A gente vai olhar também, é claro, cicatrizes, manchas, edema, vermelhidão, tudo aquilo que uma inspeção clássica prioriza, né? Pontos dolorosos na palpação, a gente vai palpando os processos, vai palpando a coluna, é bem bacana, deita o paciente decúbito ventral, vai pegando na lombar, vai palpando ele, palpando, palpando, palpando. Ai, doeu! Então você identifica ali onde é que está doendo, né? A gente vai fazer uma aula prática de palpação da coluna, que é muito legal. É difícil palpar, chegar na T8, na T11, não é fácil, né? Tem algumas dicas, algumas referências, né? Então, a gente vai palpando, buscando dores. Então, essas inspeções
da coluna são legais de fazer. A gente usa muito da biofotogrametria, que é um recurso que a gente vai tirar foto do paciente, e marca alguns pontos para poder depois ver essas curvaturas, né? A gente tem outro recurso também chamado de ângulo de Cobb, que a gente consegue medir o valor real da curvatura. Ah, sua lombar, você está com hiperlordose, está com 62 graus. Ou a sua escoliose é de 20 graus. A gente faz isso no raio-x. Né? Eu até vou colocar, eu dei semana passada essa aula para o pessoal do quinto semestre, vou colocar lá no YouTube, lá naquele canalzinho que eu fiz, é o ângulo de Cobb, para ver como é que mede, né? essas curvaturas, que é um ângulo bem fácil de fazer também. A gente faz um raio-x e prático, e a gente pode pedir o raio-x e fazer e dar, a sua escoliose é de tantos graus. Olha só, essa paciente com escoliose, a gente consegue acompanhar a curva dela aqui, ó, tá vendo? A gente acompanha e vê que a escoliose é grande. Ela tem um desvio, até o ângulo de Thales, bem diferente. Os ângulos da escápula bem diferentes. Ela tem uma rotação de tronco. A gente coloca o paciente de perfil, como está aqui ó, nessa imagem, e vamos ver como é que está a rotação de tronco do indivíduo. E como que é a rotação de tronco? Repare aqui em cima que a gente está vendo a escápula esquerda dela, né, que está lá do outro lado, e a direita está um pouco mais à frente. Tá vendo? Imagine agora se eu pedir para ela virar para o outro lado, né? Aí eu ia conseguir ver a esquerda e não ia ver a direita, que ela ia tampar. Entendeu o que eu falei? Né? Se ela passasse a olhar para lá, eu ia estar vendo só a primeira, que ela ia tampar a segunda, ia sobrepor, porque ela está rodada. E na hora que a gente pede para o paciente fazer essa inclinação, ela não está torcendo aqui de propósito, não. Acontece esse desnível. Isso aqui, inclusive, é o teste de Adam. E se o paciente apresenta essa alteração aqui, é porque ela tem rotação das vértebras, ela tem inclinação, ela tem escoliose. Pode fazer isso em casa também, se quiser. Ó. Pede para o colega, para o parente, aí, pai, mãe, namorado, sei lá quem, marido, inflexionando para frente, e você vai acompanhando na coluna torácica dela. Se der desnível, existe uma rotaçãozinha ali. Tá? Isso é bem legal da gente fazer também. Olha aqui a rotação. Essa pessoa, tá vendo que ela tá com essa parte muito mais atrás do que essa? Ela tá rodada. Então, como é que fica? Essa vértebra tá virada para o lado, ela não tá retinha. Ela tinha que estar aqui retinha assim, ó. Não tá, ela rodou para esse lado. E como a vértebra rodou, as costelas mexeram junto, né? E ela fica torta, que é o externo, e aqui é a costela e aqui atrás a vértebra. Então, a pessoa fica nessa rotação. E isso é uma alteração postural, tá? A pessoa sente dor, um desconforto. Nos primeiros graus, Rafael, não vai ter aquela dor absurda. Inclusive, até 10 graus de escoliose a gente nem trata, né? Mas é muito incômodo. Em graus muito grandes de escoliose, hipercifose, hiperlordose, afeta até a respiração. A caixa torácica muda. A dinâmica pulmonar muda, né? E gera muito desconforto na coluna. A musculatura está gritando aí, certo? Todas essas alterações, Ana, a gente reabilita com a fisioterapia postural, né? Então, a gente tem que identificar para qual lado está a curvatura, se ela é cervical, torácica ou lombar, ou ambas, né? Em exercícios com RPG, pilates, bola, solo, tratar a musculatura. Alongar que está puxando para um lado, relaxar que está muito tensa para o outro, fortalecer ao contrário para poder compensar. É complicado porque às vezes a escoliose não tem causa, a maioria da escoliose não tem causa, então você não consegue identificar exatamente o grande vilão do problema. A gente vai tentando tratar, muitas a gente vai conseguir diminuir um pouco, não consegue diminuir tudo, então a gente vai tratando sintomas. É um negócio que tem bons resultados, mas é como a hérnia vai ficar lá e tem bons resultados. A escoliose muitas vezes você não consegue diminuir em graus, né? Mas você consegue diminuir em sintomas e dando mais qualidade de vida para o paciente, essas coisas assim, certo?
Mais um exemplo aí do teste Adam, né? Só para confirmar, o paciente aqui tem escoliose em S, mais um S para o sacro aqui, tá? E aí, se essa pessoa inclinar, vai dar essa diferença. Coluna normal aqui, e aqui tem uma deformidade de escoliose. Perfeito? E dá esse desnível. Aqui é o lado que está rodado. É o lado que vai estar a curva, né? Nessa paciente aqui também. Vai ser o lado que vai estar mais aumentado. Essa parte aqui, essa parte mais embaixo aqui, que ela já inclinou, né? Então é o lado da curvatura.